Aleluia. Quantos aqui quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Levante a mão. Agora, quem quer ouvir a palavra de Deus, dê glória a Deus bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente vai ouvir a palavra de Deus que é com o presbítero Sérgio. Então, irmãos, falem com Deus agora e peçam para que Deus use tremendamente aqui o presbítero para trazer uma palavra que venha edificar a sua vida, a minha vida nesta noite. Amém? Porque a gente vinha aqui pregar, se não for Jesus Cristo conosco, o Espírito Santo de Deus aqui conosco, a gente não faz nada, a gente não fala nada aqui, porque nada tem valor se não tiver unção. Então, nesse momento, peço para Deus derramar uma unção maravilhosa sobre a vida do presbítero Sérgio. Amém? Para que não seja as palavras dele, seja o Senhor falando conosco nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui, Pai, o teu filho, o presbítero Sérgio, o teu discípulo, ó Pai, que tem, ó Deus, buscado a cada dia mais, ó Pai, o conhecimento, ó Deus, que tem buscado a cada dia mais na tua palavra, para poder instruir o teu povo, instruir a ovelha, meu Pai, a caminhar no caminho certo. Deus poderoso, usa, meu Deus, tremendamente o presbítero Sérgio aqui agora, que tudo que ele meditou na sua carta, meu Pai, ó Deus, no dia a dia, que o Senhor, o Espírito Santo venha lembrar ele agora, para que tudo seja para edificar nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Usa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, irmãos, então, vamos estar aí já dando início a essa palavra dessa noite. Abra as tuas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Senhor, nessa noite, seja as tuas palavras, meu Pai, para a tua igreja. Amém? Todos acharam? Oséias está para frente de Daniel. Depois do livro de Daniel, acho que já vem Oséias, se não me engano. Isso. Vamos esperando pelos outros para que nós possamos estar compartilhando dessa palavra nessa noite juntos. Sempre é uma alegria estar aqui, apesar de não ser fácil estar aqui, é uma responsabilidade que nós temos de trazer a palavra do Senhor, não só trazer, mas sim também viver essa palavra nas nossas vidas, no nosso dia a dia. A cada dia que a gente lê, a gente aprende cada vez mais do Senhor. Está assim escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de Deus vivos. Amém? Pode sentar-vos em nome do Senhor Jesus. Lendo essa palavra, meditando sobre essa palavra do Senhor, nós podemos entender que Oséias, instruído por Deus, ele profetiza essa palavra ao povo daquela época, que ele disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós sabemos que a maior arma que Satanás tem usado contra o povo de Deus, desde o princípio, é o conhecimento. A falta de conhecimento nossa traz a nossa destruição. A falta de conhecimento da palavra do Senhor, do que Deus realmente quer que nós façamos, tem nos destruído. Muitas pessoas têm sido destruídas ao longo de todo o tempo da existência do ser humano aqui na Terra. Se nós voltarmos em Adão e Eva, nós podemos entender que naquela época eles ainda não tinham o conhecimento do bem e do mal. Eles tinham apenas Deus, seguiam a Deus e tudo ia bem, porque Deus estava ali e eles viviam a vida. Eles não precisavam ter conhecimento nem do bem e nem do mal. Mas Deus criou o homem e a mulher para ser livre e ter o seu caminho escolhido por eles próprios. Então Deus, como a gente conhece a história,
ele tem lá no Jardim do Éden a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Eles não precisavam dessa árvore, eles não precisavam do conhecimento. Mas a partir do momento que eles comem, então entra esse conhecimento. Agora eles sabem o bem e também sabem o mal. E aí, no caminhar do homem, por perder ali o Jardim do Éden, por não estar mais, a gente vê que alguns buscavam a Deus e outros não buscavam a Deus. Uns buscavam o conhecimento e adorar a Deus, e outros partiram para o outro lado. E assim foi. Passou o tempo de Noé, Noé buscava a Deus, buscava o conhecimento de Deus, mas a maioria da população não buscava a Deus. Como a irmã disse, aonde está o povo de Deus? Está nos shoppings, está nos estádios, vendo futebol, está nas ruas comemorando outras coisas. Era assim no passado e ainda continua. Mas pela graça do Senhor Jesus é que o mundo não é destruído. Por muitos ainda buscarem a Deus, por muitos ainda adorarem a Deus, é que nós permanecemos aqui nessa terra. Mas tudo isso vai passar. E a falta de conhecimento é o que Satanás tem usado contra o povo. Ele não usa a força, mas a falta de conhecimento é a maior arma que ele tem usado contra o seu povo. Não conhecer a Deus, buscar o conhecimento do mundo, tem trazido tristeza para a nossa vida. Muitas coisas nós poderíamos ter passado sem ter que passar, mas passamos por falta de conhecimento. O conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio, temer a Deus, é o princípio da sabedoria. Depois nós continuamos essa caminhada buscando o conhecimento de Deus, e assim nós temos vitória na nossa vida. Muitas das coisas nós vamos passando e vamos tendo vitória. Quando Deus, então, ele chama Abraão, a gente vê que Abraão conhecia a Deus, ele buscava a Deus, ele buscava conhecer a Deus e temer a Deus. Então a gente vê que Deus era na vida de Abraão, e a promessa que Deus fez para Abraão foi se cumprindo com o tempo. E as promessas que Deus faz para mim, para você, e desde o princípio, elas se cumprem a partir do momento que a gente trilha o conhecimento em saber quem é realmente o nosso Deus, o que Ele pode fazer por mim, por você. Então Abraão, continuando, Deus faz essa promessa para ele, e ele continua firme. E a gente vê que tem uma parte na Bíblia que diz que Abraão, ele deita e sonha, e aí Deus fala em sonho para ele que a sua descendência iria ser escrava, ia passar 400 anos escravos na terra de Egito, uma terra que não era deles. Ora, mas por que será que Deus deu uma profecia dessa para Abraão? Porque Deus já conhece o coração do homem. Enquanto era apenas um homem, ainda obedecia a Deus. Quando a gente vê que Abraão tem Isaac então agora, depois de mais de 60 anos, pelo que eu li, que ele ora para que Deus dê um filho para a tua esposa. Então vem dois, Jacó e Esaú. Então a gente vê que a partir desse momento já começa o homem a abandonar a Deus novamente. Esaú, então, ele se casa com uma mulher que não é da descendência da promessa de Deus. Ele já sai fora, começa a sair fora. Jacó, para conseguir ter a bênção de Deus, ele precisa enganar o seu pai. E aí se vai. Mas Jacó, ele permanece firme e na presença do Senhor, ele busca Deus, busca o conhecimento de Deus, busca estar na presença do Senhor. Aí a gente vê que ainda há uma chance. Mas a gente vê, depois que Jacó, ele se casa, ele tem os seus filhos, a gente vê que somente um, que foi José, que permaneceu na presença de Deus. Os outros 11 desviaram. Se você começar a ler, eles fizeram coisas horríveis naquela época. Então a gente vê que a promessa estava em cima dos 12.
porque ali seria a descendência que iria povoar a terra. Mas 11, a maioria, como é hoje, a maioria do povo ainda continua desagradando a Deus. Apenas um, que foi José. E esse foi levado para o Egito. E José permaneceu firme no conhecimento de Deus, mesmo sendo escravo. A gente vê aqui, conhecer a Deus, permanecer na fé, permanecer firme com o Senhor, porque o Senhor tem promessa para mim, para você, mas às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. A gente vê que as coisas não aconteceram da noite para o dia, para Abraão. Abraão esperou aos seus 90 e poucos anos que ele foi ter a sua promessa. E assim também foi na vida de Isaac, assim foi na vida de todos aqueles que buscam a presença de Deus. As coisas não acontecem do dia para a noite, porque Deus, Ele quer que nós permanecemos firmes, que nós tenhamos um coração verdadeiro, que saber que Ele realmente faz a mudança na nossa vida. E a gente vê então, irmãos, depois que José foi para lá, que ele passou por todas as provas e venceu, o povo vai para lá. Então ele chama a sua família, seus parentela, tudo vai para o Egito. E aí começa. A gente pensa que não, que ficou esquecido tudo que os irmãos dele fizeram, mas não ficou. Eles iam passar por essa dificuldade para entender quem é realmente Deus. E ficaram escravos durante esses anos todos. Entraram na descendência, morreram, nasceram, crianças, sofreram muito. Porque chegou uma época que eles não acreditavam mais em Deus. Chegou uma época que eles estavam totalmente esquecidos de Deus, porque era muita dor, muita tristeza. E os seus filhos estavam sendo mortos, todo menino que nascia era morto. Então, imagina como era viver naquela época. Mas naquela época, Deus continuava com a promessa, porque Deus ele fala para Abraão: eles vão sair do Egito, eles vão sair dessa terra e vão sair com heranças. E assim se foi. Então Deus tem Moisés agora. Nasce Moisés é criado como egípcio, e um dia Moisés tem que fugir por toda aquela situação que ele mata um egípcio. Ele vai para o deserto e lá ele fica. Ele se prepara, porque Deus preparou ele no deserto, ele volta. Então agora o povo vai ser liberto. E eu acredito que todas aquelas pragas que Deus mandou no Egito não era somente para que o Egito, o faraó ficasse ali temendo a Deus, mas sim para que o povo entendesse que Deus estava no controle da situação e que Deus ainda era na vida daquele povo. Tudo aquilo para que o povo voltasse novamente a crer. Então o povo sai do Egito. E a palavra do Senhor diz que eles saem do Egito, vão para o deserto. E tem Moisés. O Moisés ele continua firme no conhecimento da palavra do Senhor. Mas aí nós vemos que o povo começa a se desviar com todas as maravilhas que eles têm visto. Fogo que clareava a noite, uma nuvem que cobria o sol durante o dia, água que saía da rocha, maná que caía dos céus, e mesmo assim o povo murmurava. O povo não queria buscar o conhecimento de Deus, o temor ao Senhor. E o Satanás, feliz da vida, porque quando falta o conhecimento, a palavra do Senhor diz que o povo é destruído. Nós somos destruídos por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que nós temos que sujeitar-nos a Deus, resistir ao inimigo, e ele fugirá de nós. Quando a gente teme a Deus, como o provérbio diz, sujeita a palavra do Senhor, tem a autoridade de Deus na nossa vida, a gente começa a ver o agir do Senhor na nossa vida, e muitas das coisas que nós passamos, nós começamos a entender que nós não precisamos passar por tudo isso, mas nós podemos repreender em nome do Senhor Jesus. Em tudo, irmãos, a gente vê conhecimento coloca homens acima de outros. Na terra não é diferente. No nosso dia a dia nós vemos
quem tem mais conhecimento das coisas do mundo, da leitura, de muitas outras coisas, sempre estão acima. Sempre estão acima. Mas o conhecimento da palavra de Deus é maior que tudo isso. O conhecimento da palavra de Deus faz nós sermos grandes diante de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Nós podemos fazer coisas maravilhosas e pessoas não vão acreditar porque não colocam fé no nosso potencial. Da mesma forma, foi na vida de José. José, da onde ele aprendeu a governar? Da onde ele aprendeu a ter toda aquela sabedoria que estava com ele? José passou a maior parte da sua vida dentro de uma prisão ali, vivendo como um escravo. Da onde que veio esse conhecimento? Veio de Deus. Deus colocou no seu coração por ele permanecer firme na palavra do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. Nós também podemos fazer a diferença no nosso dia a dia, podemos fazer a diferença na nossa casa, podemos fazer a diferença no nosso trabalho, podemos fazer a diferença na escola, em onde nós estivermos, se nós buscarmos a orientação do Senhor. O inimigo, ele usa até a Bíblia contra nós. Se a gente olharmos, Jesus, quando foi para o deserto, ele foi tentado e o inimigo usou a palavra do Senhor contra Jesus. Ele usou, mas Jesus, como tinha o conhecimento, venceu. E não é diferente nos dias de hoje. Ele conhece a Bíblia do começo ao fim e tem usado a palavra do Senhor, invertendo para que nós sejamos destruídos. Mas a partir do momento que você e eu, nós começamos a abrir o nosso coração e a buscar verdadeiramente todos os dias, meditar na palavra do Senhor, mesmo que hoje você não leu, mas você coloca no seu coração aquela palavra que você leu ontem e começa a meditar nela, começa a usar ela para que você vença a investida do inimigo contra a sua vida, você terá vitória. Você tem que repreender, eu tenho que repreender, nós temos que estar sempre repreendendo o inimigo em nome do Senhor Jesus. É assim que Deus quer, é assim que Jesus nos ensina a fazer. Mas se a gente não tem conhecimento, o inimigo, ele vem, coloca todo tipo de coisas ruins na nossa vida e aí vem a tristeza, vem a amargura, vem a falta de paciência e aí a gente comete vários erros que não deveríamos ter cometido por falta de um temor ao Senhor, de uma busca do Senhor. Deus, Ele quer sempre o melhor para mim e para você. Deus quer que nós possamos ter grandes vitórias. Deus quer que a gente tenha momentos de vida feliz. Mas isso tem faltado na nossa vida. Tem faltado porque buscar ao Senhor tem se tornado algo sem prazer, na verdade. As pessoas não têm prazer em ler, em buscar entendimento, buscar no Senhor, no Espírito Santo, algo para que nos oriente. O ser humano sem Deus, ele caminha como um cego. E os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Os nossos olhos, que é a luz do nosso corpo. Porque quando nós temos uns olhos bons, tudo se torna bom. Mas quando nossos olhos estão ruins, por falta de entendimento, irmãos, tudo que a gente olha é ruim. A gente vê defeito em tudo. Tudo está ruim. Tudo está péssimo. A gente vê defeito nas pessoas, não consegue enxergar as qualidades, e assim se caminha a nossa vida. A palavra do Senhor diz mesmo que quando nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é bom. Nossos olhos são a luz do nosso corpo. É por onde nós vemos tudo. E aí se vai. Da mesma maneira, se nós temos olhos escuros, é como se fosse um carro sem farol. Como se anda um carro na estrada de noite, sem luz. E com certeza ele vai bater em outro, ou ele vai
bater no barranco ou ele vai cair no abismo. Assim é a nossa vida. O mundo é um lugar de escuridão. O mundo não é um lugar de luz. O mundo está escuro e a gente pode perceber que todo mundo que não tem Jesus caminha para um abismo. Não sou eu que mostrarei o caminho para você, é a palavra do Senhor. Apenas um instrumento eu posso ser em trazer aquilo que Deus coloca em meu coração e que Deus coloca também no seu coração. As minhas atitudes, sim, mostram se eu realmente estou vivendo a palavra do Senhor. Mas a luz que me guiará até a eternidade, que te guiará, é Jesus. Quando a gente olha para Jesus, pede, clama, implora que Jesus venha na nossa vida e nos mostre o caminho que nós devemos seguir. E sem conhecimento não dá para fazer isso. Sem busca não vamos conseguir. Nós seremos enganados. E Satanás tem usado das suas artimanhas para nos enganar, dizendo que não é necessário você ter conhecimento da palavra, que basta você estar aqui. Às vezes ele fala isso, olha, vai lá, ele me dá isso, mas isso não é o suficiente. Suficiente não é apenas eu entender ou ouvir a palavra do Senhor quando estou na casa de Deus. Não basta eu apenas ler o versículo que eu abri aqui na casa de Deus, na terça, na quinta ou no domingo, mas uma busca diária. E a vida do cristão nunca é fácil, mas com Jesus vamos ter vitória. Com Jesus há arrependimento dos nossos erros, há uma busca. Nós tropeçaremos, pode sim, muitas vezes tropeçaremos em alguns lugares, em alguns pontos da nossa vida, mas nos levantaremos novamente, entenderemos que o Senhor está conosco e nos dará novamente uma outra oportunidade de transformar. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes nós não obedecemos e há momentos que nós temos que sacrificar, mas ainda existe o sacrifício da nossa parte em buscar o perdão, em buscar um renovo, em buscar a Deus, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por dificuldades, mas nós estamos ali buscando arrependimento e Deus nos dá uma nova oportunidade. Mas Satanás, ele continua a trabalhar, a operar aí no mundo. E enquanto nós estamos aqui, não podemos vacilar, não podemos parar, não podemos nos acomodar na vida espiritual. E quando tudo vai bem, parece que é algo que acontece na minha vida, na sua vida às vezes, de nós acomodarmos quando tudo vai bem, de buscar menos, de adorar menos. E Satanás sempre espera um momento oportuno para que ele veja que nós estamos fraquejando para agir. E tem sido sempre assim durante toda essa humanidade, todo o passado da humanidade. Satanás ele tem agido nesses pontos, nos pontos fracos do ser humano, que é muitas vezes o desânimo, a preguiça, a desobediência. E aí ele tem feito muitos escravos. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando nós pensamos na palavra vida com abundância, é vida de alegria, de paz, de amor, de perdão. Jesus nos chama a amar um ao outro como Ele nos amou. A gente às vezes amamos uns aos outros como
como nós amamos a nós mesmos. Mas Jesus, ele vai além disso. Ele diz: ameis uns aos outros como eu vos amei. É profundo, irmãos. E aí nós paramos e olhamos para nós, dentro de nós mesmos, para fazer uma reflexão. Será que você, será que nós temos amado um ao outro como Jesus amou a cada um de nós? Se nós pararmos e analisarmos e buscarmos um conhecimento de como Jesus viveu a sua vida, nós entendemos que estamos muito longe de fazer a vontade de Jesus como Ele pede, como Ele ordena. E isso tem sido o motivo de muitas das nossas derrotas, de muitos dos nossos fracassos na nossa caminhada, mesmo estando dentro da casa de Deus, porque falta realmente buscarmos a fundo o que a palavra do Senhor nos pede, nos orienta a fazer. E se nós queremos amar o irmão ou a irmã, ou fazer a vontade do Senhor na carne, esqueça, essa carne aqui não quer saber de Jesus, ela quer saber do mundo, porque ela sabe que o seu tempo é curto. Nós sabemos que a nossa carne tem um tempo curto nessa vida. Somente a nossa alma que habita aqui dentro vai para Deus ou irá para o inferno. Isso é a realidade. E Satanás sabe disso. E ele tem operado cada vez mais rápido e tem usado a sua artimanha, porque ele sabe que o ser humano não tem buscado o conhecimento da palavra do Senhor. E quando nós não buscamos o conhecimento, e ele, então, tendo todo o conhecimento do mal, ele tem usado contra mim, contra você. E aí vem muitas vezes as nossas derrotas, vem a falta de fé, a falta de crer no Senhor. Quando essas coisas começam a ficar difíceis, vem a murmuração e o desânimo. E as pessoas não creem mais que aqui na casa do Senhor ela pode ouvir a voz de Deus, pode adorar a Deus e ter uma solução para o teu problema. Elas acreditam que lá no mundo ela vai conseguir ter solução para o teu problema com a força, com o conhecimento terreno, mas não é assim. Aonde Deus não colocar a tua mão poderosa, aonde Deus não abençoar, inútil trabalha o homem, inútil trabalha a mulher. Se Deus não tiver o controle da nossa vida, construiremos a nossa casa sempre em cima da areia, e as tempestades vêm tanto para o ímpio, tanto para o justo. E se nós estamos construindo a nossa casa na rocha que é firme, que é Jesus, a rocha do conhecimento da palavra do Senhor, as tempestades virão, porque Jesus disse que nesse mundo nós iremos ter aflições, iremos ter tempestade, mas a casa que está firmada na rocha, ela não cai, ela passa firme. E no outro dia veremos novamente o amanhecer do Senhor, o sol brilhar na minha vida, na sua vida novamente, porque nós estamos construindo a nossa vida na presença de Deus. Mas o ímpio não quer saber do Senhor, e não por não querer saber, não conhecer a Deus, a palavra do Senhor diz que o povo é destruído por falta de conhecimento, e assim foi na vida daquele povo. E essa palavra também vem não somente para o povo, mas principalmente para os líderes. A palavra do Senhor diz que ali vem a palavra para os sacerdotes. A responsabilidade de quem está à frente da igreja, à frente do povo. É necessário que cada um de nós, que nós tomamos à frente, tenhamos cada dia mais conhecimento e passar o que é verdadeiro. A palavra do Senhor da maneira que é para ser passada sem medo. Se é para ser chicote, chicote. Se é para ser palavras de amor, amor, mas repreensão, repreensão. Mas o que
que é para ser passado, é para ser falado. E o que nós temos visto hoje em dia é que muitos líderes têm usado para falar com o povo de maneira só de bênção, de promessas, de profecias, de coisas maravilhosas, mas não tem instruído o povo que deve ter conhecimento, que deve buscar o temor a Deus, que deve buscar viver uma vida para Jesus, uma vida entregue. E o povo tem achado que é só bênção, 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 e nenhum compromisso, que é só entrar na casa de Deus, fazer algo, fazer talvez aí uma campanha, acabou a campanha, esquece de Deus. Eu fiz uma campanha, Deus abençoou. Deus vai abençoar, porque Deus promete. A promessa de Deus é: você tem fé, você vai receber. Mas a palavra do Senhor não diz que uma bênção levará nós para o céu. Uma bênção é para nos conquistar e entender que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está no controle de tudo. E eu posso receber bênção sobre bênção durante a minha vida toda, e no final esquecer de Deus. Eu irei para o inferno da mesma maneira, com todas as bênçãos. Deus, Ele não quer isso. Deus não quer que nós nos apeguemos a bênçãos, mas sim que nós nos abracemos a Ele e nos sabemos qual é o nosso caminhar. Que nós iremos passar por dificuldades, sim, mas teremos vitória. Passaremos por muitas lutas, sim, mas quem não tem luta nunca terá vitória. Quem não tem luta passará a vida sem nada. Mas a vitória vem para aqueles que estão lutando em nome do Senhor Jesus, e terá vitória no temor ao Senhor. É na nossa fé, na fé que nós temos buscado em Deus, que nós veremos a glória do Senhor. Que se nós cremos num Deus poderoso, nós vamos ver e veremos muitas coisas maravilhosas. Eu quero que você esteja abrindo a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 16. Quando Jesus ele fala aos discípulos, capítulo 16, versículo 12, em nome do Senhor Jesus, amém? João 16, 12. Quando Jesus ele faz uma promessa a seus discípulos e a todos aqueles que nele creem: ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não os podeis suportar agora. Jesus ele dizendo que tem muitas coisas para dizer naquela época para os seus discípulos, mas não era a hora ainda de dizer. Mas, continuando: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu, e vos há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vos há de anunciar. Jesus dizendo aos apóstolos que tinha muita coisa para mostrar a eles, mas ainda não era tempo. Mas haveria um tempo que viria o Espírito da verdade. E nós podemos ver em Pentecostes que esse Espírito veio sobre os discípulos, está hoje sobre a igreja. O Espírito da verdade que nos mostra o caminho, o entendimento. Quando agora nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia, mas nós também temos o Espírito Santo que nos ensina a entender o que a palavra quer dizer. Porque quando a gente lê sem a orientação do Espírito Santo, muitas das coisas nós não conseguimos entender. Porque a palavra do Senhor é para os simples e humildes de coração. Não é para os intelectuais, não é para aqueles que se acham inteligentes, que aqueles que têm diplomas, mas sim para todos aqueles corações simples, temor ao Senhor, buscam. Então nós teremos revelações vindas do alto, revelações quando estamos orando,
quando estamos dormindo, quando estamos aqui na casa do Senhor, a palavra do Senhor vai vir no teu coração com revelações vindas do Espírito Santo. Você terá força, eu terei forças através do conhecimento da palavra do Senhor, orientada pelo Espírito Santo. E muitas das coisas que poderíamos colocar no chão, não vamos colocar porque nós estamos na presença do Senhor. E é isso que Deus quer para mim e para você. Conhecimento. Nós temos que ter essa vontade de buscar, ler a palavra do Senhor e principalmente temer a palavra de Deus. Muitas das maravilhas que vão acontecer na minha e na sua vida está em conhecer realmente quem é o nosso Pai Celestial, aquele que está lá nos céus, que construiu tudo que nós podemos ver, que faz maravilhas na nossa vida. E muitas vezes nós somos limitados, limitamos o poder de Deus, limitamos o poder de Deus na nossa própria força. Mas Deus está acima de tudo. E Satanás, ele só tem poder quando a gente não tem conhecimento. Porque o mundo está no controle do Senhor. E tudo que acontece, seja bom ou seja ruim, é para o nosso crescimento espiritual. Mas quando a gente está na presença de Deus, com o conhecimento do Senhor, acontecem algumas coisas ruins, mas nós entendemos que é o agir de Deus para nos aperfeiçoar melhor, para nos dar conhecimento, para nos dar confiança que Ele está na nossa vida. Em tudo nós devemos dar graça. Mas se falta temor a Deus, se falta conhecimento, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, nós não vamos adorar a Deus. Nós vamos questionar: Senhor, estou na tua casa, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho feito bem. Por que veio sobre mim esse mal, Senhor? Mas se nós estamos realmente voltados para Deus, a gente vai entender. E com paciência nós esperaremos no Senhor pela resposta por tudo que nós passamos. Esperando com paciência no Senhor, Ele vai nos inclinar para nós e nos dará a resposta pelo Espírito Santo. Não queremos adiantar as coisas. Como se diz, não queremos colocar a carroça na frente dos burros. Tudo tem seu tempo determinado por Deus aqui nessa terra. E a maior vitória que nós temos que construir dentro da nossa mente é a vida eterna. Que nós temos que colocar dentro da nossa mente que Satanás, ele vai fugir da nossa presença se nós sujeitarmos a Deus e resistirmos firmemente em todas as suas setas malignas que ele lança todos os dias contra a minha vida, contra a tua vida, nos pontos fracos, nas brechas. Ele aponta para as brechas da nossa vida, e é ali, nas brechas, que ele encontra o ponto fraco da minha vida e da sua vida. Mas, como está escrito em Efésios, usemos toda essa armadura que Deus nos dá para que Ele não encontre em mim e em você nenhuma brecha aonde Ele possa atingir-nos. Porque se nós estamos revestidos, venceremos, seremos fortes e daremos bons testemunhos aqui nessa terra, para que mais pessoas possam entender que o Deus de Abraão, que o Deus de Jacó, que o Deus de Isaac, que o Deus de Moisés, que o Deus continua sendo o mesmo. E o que abriu o mar vermelho e que fez maravilhas, está esperando uma oportunidade de nós abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento para que Ele realize novamente nos dias de hoje o que Ele realizou no passado. Está procurando homens e mulheres que se doem para essa obra.